A paz do Senhor Jesus, hoje eu quero contar para vocês algo muito, mas muito legal que Deus nos proporcionou viver. Nós podemos ver os cuidados do Senhor nos mínimos detalhes e todos os dias, né, personalizadamente, Ele trabalha para nos ver bem. A Bíblia diz que Ele sabe do que nós precisamos e necessitamos. Então, quando nós cremos no Senhor, a gente vive milagres, vive muitas coisas abençoadas. E hoje nós vivemos algo assim que a gente pôde... sabe quando você vê que Deus realmente, Ele te cuida, Ele zela daquilo que você necessita. E para quem conhece já o canal sabe que nós pastoreamos uma igreja e para nos sustentar, porque no caso da igreja é voluntariamente, mas para nos sustentar, nós trabalhamos, nós vendemos nossos produtos de limpeza, temos os nossos clientes há muitos anos e nós temos o nosso carro, o nosso Gol, que em alguns vídeos ele aparece, o nosso Golzinho G5 1112. E desde que nós compramos ele, a gente usa ele para trabalho, né? Então, ele foi deteriorando, claro que a gente foi arrumando, né? Só que ele começou a apresentar alguns problemas, tanto na mecânica, que o Vande foi ali, mexeu nele, deu uma ajeitada, ainda precisa dar mais uma arrumada, mas eu creio que ele vai ficar bom. E nós estávamos orando e pedindo para o Senhor, por quê? Porque se nós comprávamos um outro carro, se nós ficávamos com ele e arrumava... porque quando você faz a obra do Senhor, por exemplo, como nós, que é um ministério próprio, muitas vezes você se retrai em comprar algo. Por quê? Porque se nós comprarmos, vamos dizer assim, como nós trabalhamos por conta, nós vamos precisar automaticamente vender mais. Vendendo mais, diminui-se o tempo de visita, de poder estar acompanhando os irmãos, porque a gente também organiza a igreja, a gente sempre está construindo uma coisa ou outra para ficar melhor. Então, o tempo ele vai reduzir muito, né? Então, a gente estava conversando durante essa semana, o meu esposo falando, então, a gente para arrumar o Gol, para ficar um carrinho um pouco melhor, porque ele tá, assim, bem baqueadinho. Aí, nós começamos a conversar, assim, do que precisava arrumar nele. E ele falou, preciso mexer na parte da mecânica, precisamos comprar bancos, né? Porque os bancos estão bem deteriorados, na verdade. E nós precisávamos dar uma arrumada nele. E os bancos eram uma das partes, assim, que tava bem complicada. Porque, imagina, né? Desde 2012, trabalhando com ele, entra e sai, os bancos, eles vão se destruindo, né? Então, a gente conversando, né, sobre esse assunto. E hoje nós resolvemos ir lá porque nós precisávamos comprar um chocolate para fazer para as crianças. Hoje é quinta-feira. Comprar um chocolate para fazer para as crianças para Páscoa, né? Para o Samuel e o Gabriel, porque criança, né? Eles querem. E nós fomos numa loja, não achamos aquilo que a gente precisava, né? Que já tá quase acabando tudo. Então a gente não encontrou e eu falei assim, vamos em outra loja. Só que para chegar naquela outra lojinha, como aqui tem bastante ruas que vai e outras que só vem, então precisa andar muito mais. Sabe quando Deus, ele faz a tua trajetória, ele faz o teu caminho. E a gente andou até um pouco mais, né? Mas só que numa daquelas ruas, ao qual a gente não tem costume de passar, eu olhei, né? Porque tava rapidinho, mas eu consegui ver. Do lado pro lado de fora, vamos dizer assim, de um condomínio, tinha um jogo de banco. Um jogo de banco, é assim que fala. Só que eu não sabia que banco que era. Eu falei pro meu marido, dá a volta e vamos voltar para ver esses bancos, para ver se estão bem, né? Aí ele deu a volta, só que precisava andar mais 2 quadras até chegar ali. Eu parei no semáforo, desci, porque era pertinho para ir a pé e fiquei esperando ele lá. Quando eu cheguei, eu já vi que os bancos, eles eram bancos, tipo, parecido com os nossos. Mas, tipo assim, eu não tenho, né? Não identifiquei muito bem. Daí o Vande chegou, estacionou e estavam bons os bancos, né? Quando ele chegou ali, que ele foi ver, eram os bancos exatamente do carro, nossa, do Gol. E só tava empoeirado, né? E quando você encontra os bancos, né, amor? Que o teu carro tá precisando, ó. E tu passa na rua e Deus diz assim, olha lá! Olha pro outro lado. Caiu os bancos. Então, eu fiquei tão alegre, mas tão alegre, mas tão alegre, tão feliz. Porque qual é a probabilidade disso acontecer?
Quem serve a Cristo sabe que Ele cuida da gente. Não passou ninguém, não passou os moços, né, que passa para recolher o reciclável. Deus esperou o exato momento. Por quê? Porque uma semana antes nós estávamos comentando sobre esse assunto. Nós precisamos comprar bancos para o nosso carro. E por mais que você vai comprar bancos usados, você vai pagar um valorzinho, não é? Então, foi um presente de Deus e os bancos estão novos, comparado com os nossos, estão novos. E eu vou lavar eles, eu vou vai instalar. E o que eu quero dizer para você é que quando a gente faz para o reino de Deus, quando a gente proposita em nosso coração em fazer algo para o Senhor, Ele cuida da gente. E Ele cuida nos mínimos detalhes, naquilo que é importante, mas também naquilo que alegra o nosso coração. Ele dá demonstração que Ele está perto. E no momento assim, eu olhei para o meu esposo e falei, como é bom a gente ter um Deus que cuida da gente, porque muitas vezes a gente esquece dos benefícios dele, daquilo que ele faz, nos mínimos detalhes pra gente. E você vê o cuidado dele, é maravilhoso. Eu só estou contando aqui esse testemunho para que de alguma forma venha acrescentar a sua fé. Como eu disse, qual é a probabilidade de você encontrar um jogo de banco que é em milhares de modelos de carro ser o teu? Exatamente o seu. Estar ali naquela hora onde você passou, porque poderia passar alguém minutinhos antes de levar, entendeu? Então é o cuidado do Senhor Jesus para com a nossa vida. E a Bíblia diz assim, fazei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E o que é fazer para o reino de Deus? Não é somente estar à frente de um trabalho, não é, sabe? É onde você for, você falar dele. É onde você for, você pregar a palavra dele, é fazer para o reino. É você alegrar o coração de alguém com a palavra, sabe? É fazer o teu melhor, é você dar um bom exemplo de cristão, é ser honesto. É produzir os frutos do Espírito Santo para que as pessoas vejam em você Cristo. É falar de Jesus, que Jesus ama, que Jesus cuida, faça para o reino. O reino nós fazemos em exemplo, em palavras, em cuidado com alguém, por amor a Jesus. Então ali eu pude ver que Deus, Ele se mostra. Então qual é aquilo que você precisa, o que você necessita? O que é a tua dificuldade hoje? O que você precisa, seja pequeno, seja grande? Deus, Ele te conhece, mas faça saber ao Senhor. E nós estávamos ali pensando como nós iríamos fazer, se iríamos vender, só que se nós comprássemos outro carro, nós teria pouco tempo para fazer a obra do Senhor, porque agregaria trabalho, vendas a mais. O Vande tinha até feito a relação de quanto a mais nós precisava vender para comprar outro carro e pagar a parcela, e os juros não são baixos. E até que ele colocou no coração que ele ia arrumar o Gol. Então agora ele vai, né? Agora no momento ele quer arrumar, vai colocar os bancos, porque até mesmo se fosse vender com os bancos que ele estava, ia pegar um valor muito abaixo, porque tudo, né? Tudo eles vão olhar, tudo eles vão ver. Então, se está mais ajeitadinho, você pega um valor um pouco mais para poder vender, para comprar outro. Só que gratidão, sabe? Isso é um testemunho que eu quero te passar para que você saiba que Deus cuida de quem Ele ama. Tem um versículo que diz assim que Ele cuida e Ele separou para si aqueles que lhe são queridos. Nos mínimos detalhes, veja o cuidado do Senhor. Eu pude ver o cuidado de Deus, sabe? De você falar e você achar algo. Gente, eu falei, meu Deus, qual é a probabilidade de encontrar algo que exatamente é como um calçado, é exatamente o tamanho, o encaixe. Eu espero ter, né, acrescentado sua fé um pouquinho com esse testemunho. Eu acredito que muitas outras pessoas têm muitos outros testemunhos, talvez muito maiores, né? Mas os nossos são os melhores. Todos os tipos de testemunhos, mas vivê-los. O problema é que muitas vezes a gente não quer viver a dependência em Deus e a gente não experimenta esse. É diferente de comprar.
É diferente de você ir lá e pagar com o seu dinheiro. É como se você sentisse o presentear de Deus. Então é gratificante demais servir esse Deus. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Faça alguma coisa para o Senhor, e se você está fazendo algo para Ele, como eu disse, o reino precisa de todas as formas do que você puder fazer. E você estará sendo amparado por um Deus que não se esquece de ninguém. E Ele está disposto sempre a alegrar o nosso coração. Que Deus abençoe você, que Ele faça nós viver muitas e muitas experiências para nós contarmos, para que acrescente a fé de alguém. Alguém que precisa de alguma coisa, alguém que precisa crer que tem Deus que cuida. Eu deixo aqui meu relato. A Bíblia diz: não esqueceis os benefícios do Senhor, para a gente não esquecer de tudo que Ele faz. Sempre nos lembrar. Eu espero viver muitas mais experiências com Deus, muitos mais cuidados de Deus. Eu e você sempre precisamos de algo, todos nós precisamos de algo, seja qual for a área. E eu acredito que esse Deus é um Deus que trabalha de formas personalizadas para cada um de nós. Então, o que você precisa? Nós precisávamos uma ajeitadinha no nosso carro. Mas o que você precisa? Mesmo Deus pode fazer imensamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir, nós estaremos aqui falando de Jesus, mostrando a nossa rotina. Na rotina eu tenho um jeito um pouco mais descontraído de falar, para levantar quem está assistindo, para querer limpar a casa também. Falamos sobre casais. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vem fazer parte também. Que Deus te abençoe e até a próxima.